Olá, tudo bem com você? Continuando ainda sobre o tema tempos de ansiedade, podemos ver que o apóstolo Pedro escreveu em sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós. E precisamos crer neste ensinamento, pois a única condição apresentada por Pedro é: lance sobre ele toda a sua ansiedade. Porque o trabalho é todo de Deus. Como diz um trecho daquele hino do Paulo César Baruch, quando Deus diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. O nosso trabalho é simplesmente confiar e descansar em Deus, queridos. Mas situações da vida, existem três circunstâncias que abalam nossas estruturas e que elevam sobremaneira o grau de ansiedade. Tudo porque não confiamos plenamente nas promessas de Deus. E essas três coisas são o caso de doença, a questão da velhice e o medo da morte. Primeira delas, quando ficamos ansiosos por estarmos doentes. Devemos sim lutar contra a incredulidade, com a promessa que está no Salmo 34, que diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E devemos considerar ainda a promessa que está em Romanos capítulo 5, que diz: a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência gera a esperança. Então, a esperança em Deus é o que nos faz caminhar. Devemos confiar nele, descansar nele, porque ele tudo o fará para nós. A segunda coisa que nos causa ansiedade é quando o assunto é o envelhecimento natural da pessoa humana. Devemos lutar também contra a incredulidade com a promessa que está em Isaías capítulo 46, que diz: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, ou seja, até os cabelos brancos, até a sua velhice, eu vos carregarei, vos levarei e te salvarei. A terceira circunstância é quando ficamos ansiosos pelo medo da morte. Devemos lutar contra a incredulidade com a promessa que está em Romanos capítulo 14, que diz: nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Mas essas três circunstâncias ainda faz com que surja ainda uma ansiedade, um outro tipo de ansiedade, que é aquela pela possibilidade de naufragarmos em nossa fé e nos afastarmos de Deus. Por isso devemos lutar contra a incredulidade com a promessa que está em Filipenses capítulo 1, que diz: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Devemos agir como o apóstolo Paulo, que apesar das angústias, perseguições e prisões, dizia que estaria satisfeito desde que cumprisse com alegria o ministério que a ele foi confiado por Cristo. Isso está no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Façamos guerra, não contra outras pessoas, mas contra a nossa própria incredulidade. Essa é a raiz da ansiedade, que por sua vez é a raiz de muitos outros males. Portanto, mantenhamos os olhos fixos sobre as preciosas e muito grandes promessas de Deus que está na Bíblia Sagrada, para que possamos ser como o apóstolo Paulo, que combateu o bom combate, ele lutou o bom combate, com o intuito de futuramente acabarmos a carreira, assim como o apóstolo Paulo, e principalmente guardarmos a nossa fé. E nosso prêmio será a coroa da vida eterna, como se fosse uma aposentadoria vitalícia por todo sempre, por todos os séculos. Amém. Deus abençoe a tua vida e confie e descanse no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e a nossa salvação. Deus abençoe a tua vida.